Irmãos, eu sei que cada um de vocês depositou seus pedidos de oração ali também. Então também é sempre um momento muito especial da gente orar pelos pedidos de vocês todos, as pessoas que nos mandam pedidos de oração pela internet. E eu sempre falo, porque é bom a gente sempre lembrar que vocês que não escreveram, não mandaram, vocês têm os pedidos aí no coração de vocês, que vocês apresentem para Deus também, para que a gente possa orar junto, tá? Porque orar é bom, mas orar em conjunto é melhor ainda. E aí é numa hora dessa em que a gente tem ainda mais poder para alcançar as coisas todas, né? Senhor, eu apresento a Ti agora cada pessoa aqui. O Senhor conhece os desejos e as angústias do coração de cada um, Pai. Senhor, existem promessas que o Senhor fez na vida de cada um deles também. Eu te peço que elas sejam cumpridas, Pai, porque a Sua palavra não volta atrás. Senhor, aquilo que nós desejamos, que não está em conformidade com o Teu plano, tira do nosso coração. Tira dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Nos muda, Pai. Mas aquilo que está em conformidade com o que o Senhor tem para nós, eu te peço, realiza. Traz a existência. Nós trazemos a existência do mundo espiritual para o mundo físico, as nossas vitórias, a saúde, a prosperidade, a harmonia no lar, cura, transformação naquelas pessoas que nós tanto queremos ver transformadas. Traz cada um dos nossos para dentro da tua casa, Pai, que nós possamos ver o Seu agir. O Senhor conhece os desejos ocultos, eu apresento a Ti, Senhor, e como sacerdote da Tua casa, eu declaro a vitória e a bênção sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Ô, glória, hoje é dia de receber a vitória. Recebe a tua aí. Que eu já recebi a minha antes de começar a falar. É o seguinte, é que quando eu vejo que o inimigo se levanta, antes de eu pregar, hoje aconteceram umas coisinhas para me deixar chateado, não estou mais, graças a Deus. Mas eu já sei que é porque tem bênção. Sabe? Porque eu penso assim, então é dia de bênção, né? Tal, é o que acalma o meu coração. Né? Tá vendo? Eu já inverti. O inimigo é tão trouxa que ele nem percebeu que eu já inverteu isso na minha cabeça. Eu penso, hoje é dia de bênção. Tal. Né? Então hoje é dia de bênção. Amém? Olha, abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 6. Hebreus 8, 6. Quem for encontrando vai se colocando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Hebreus 8, 6. Alguém coloca no YouTube aí, por favor, para quem está nos acompanhando. Eu ia dizer que a pastorita nunca esquece, mas eu vi que eu lembrei ela hoje. Hebreus 8, 6, e diz assim, olha, a palavra do Senhor. Sei que está ali atrás, né? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles serão por meu povo. Amém? Pode se sentar. Deus tem umas coisas, né, tão incríveis. O Senhor queria que a gente fale de nova aliança num dia de ceia. É porque Ele quer reforçar isso no nosso coração, na nossa mente, né? Mas para a gente entender a nova aliança, é bom a gente entender a velha primeiro, né? Porque algo que é novo substitui uma coisa que já existia. E é bom a gente falar um pouco sobre as alianças de Deus, né? As alianças que Deus fez com cada um de nós. Deus tem uma primeira aliança. A primeira aliança de Deus era com Adão e Eva. Deus tinha uma aliança com eles. A aliança que Deus fez com Adão e com Eva era que Deus ia colocá-los sobre tudo, sobre todos os animais, sobre todos os seres viventes, sobre todas as coisas, que Deus caminharia todos os dias com eles. Eu fico imaginando como é que deve ser, né? Todo dia, no final de tarde, Deus caminhava com Adão e com Eva, né? E ele vinha no jardim, passeava com eles,
e eles escutavam e viam a face do Senhor. E a primeira aliança com Deus era com eles, porque Deus criou todas as coisas, viu que era bom, e é interessante, né? Deus fazia e via que era bom, fazia e via que era bom, e depois ele fez o homem e a mulher para reinarem sobre essas coisas. E como a gente sabe, eles quebraram a aliança, juntos, é bom que se diga, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, porque Eva, porque é engraçado isso, né? Isso só é possível numa igreja muito machista, tá? Dizer que a aliança foi quebrada porque Eva, né? Porque na verdade a serpente veio, conversou com Eva, enganou o coração de Eva, Eva também conversou com Adão, e Adão fez uma coisa que eu acho muito feia, né? Que depois, quando Deus falou, o que vocês fizeram, né? Adão culpou Eva e Deus, porque ele falou, foi a mulher que tu me deste, né? Então ele falou, foi a mulher, e essa mulher foi você que me deu. Não tenho nada com isso, nada fui eu, né? Mas eles quebraram essa aliança, né? E depois que eles quebraram a aliança, é interessante porque a palavra de Deus, ela não volta atrás, né? E tudo que é feito tem ações e tem consequências, né? Então uma das leis mais certas que a gente encontra na Bíblia, que todo mundo entende, é a lei da semeadura, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gente planta e a gente colhe o tempo inteiro. E Deus fala sobre isso o tempo inteiro, sobre a gente plantar e sobre a gente colher. E como Adão e Eva plantaram uma semente que não era boa, eles colheram uma série de coisas, né? Eles tiveram que sair do paraíso. Eles, a partir daquele momento, o corpo físico deles era perecível, eles iam morrer, né? Eles iam ter dores, dor do parto, ia ser o trabalho árduo, uma série de outras coisas, né? Mas a palavra de Deus fala que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. E Deus tem um amor muito profundo pelo homem, né? Sempre teve. Se você não se sente amado por ninguém nessa vida, saiba que Deus te ama mais do que qualquer pessoa, né, é capaz de te amar nessa vida, né? Então, Deus tem um amor muito grande por cada um de nós. E Deus já tinha um plano, né? Deus já tinha um plano de resgate de todo aquele povo. E antes de acontecer aquele plano de resgate, que viria por Jesus Cristo, Deus colocou os homens para viver ali naquele mundo, e eles eram cuidados. E eles tinham ali certas coisas que eles plantavam e eles colhiam. Alguns de nós vão dizer que era muito difícil, né? Eu diria que para os cristãos de hoje era praticamente impossível. Não é que só que era difícil, não. A gente está 100% firme naquelas coisas todas que Deus disse que deveria estar. Mas o fato é, o povo passou por uma série de coisas, virou escravo no Egito, né? Depois de José. Aliás, hoje a gente estava conversando sobre José, né? A gente estava conversando, eu e umas pessoas que a gente conhece, sobre José, e aí a pessoa falou assim, você imagina, todo mundo gosta de contar a história de José, mas as pessoas esquecem que entre José ser jogado no poço e até ele encontrar os irmãos dele, passou tanto tempo, que os irmãos sequer reconheceram José. Você imagina o quanto tempo é necessário passar, e o quanto uma pessoa precisa sofrer, e passar por coisas fisicamente até, para os irmãos não reconhecerem ela, né? É muita coisa, né? Mas o fato é que o povo ficou ali no Egito, virou escravo, e aí Deus levantou Moisés para poder tirar as pessoas dali do Egito, né? E levarem para a terra prometida. Aquela terra era prometida lá atrás. Ela não foi prometida para Moisés, mas ela já tinha sido prometida lá atrás, no primeiro acordo, primeira promessa que Deus fez com o povo, né, que foi por meio de Abraão, né? E aí Deus foi levá-los para a terra prometida. E durante aquele percurso todo que a gente já conhece um pouco, a gente sabe que demorou bastante, porque eles tiveram muita coisa para aprender, né? Aliás, uma coisa que a gente precisa saber da nossa vida é que o tamanho do deserto é o tanto que a gente demora para aprender. Se aquele povo tivesse aprendido em 8 dias, tinha chegado do outro lado em 8 dias. Tá? Então, às vezes, quando você estiver, inclusive, apontando o dedo para Deus, falando, Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí Deus está apontando de volta e falando, por que você ainda não aprendeu? Eu queria tanto te tirar daí, mas você ainda não aprendeu. E aí, Deus trouxe para Moisés as coisas todas na tábua, né? Nas 2 tábuas, né? Os 10 mandamentos, né? Você vai amar a Deus sobre todas as coisas, você vai honrar teu pai e tua mãe, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar as coisas que são dos outros e tal. E eles foram passando por aquilo eram os mandamentos do Senhor, que são até hoje, os mandamentos do Senhor, e depois todas as outras leis, né?
que Deus trouxe para Moisés, para que aquele povo pudesse sobreviver minimamente, segundo os preceitos de Deus, né? E o que acontece é o seguinte: depois que eles estavam todos ali, eles começaram a não conseguir cumprir tudo o que eles precisavam. Eles tinham um templo, Deus mandou construir um templo para guardar a arca da aliança, porque a aliança de Deus eram esses mandamentos. Deus tem promessas e essas promessas estão escritas no mandamento. E aí tinha uma aliança ali, a arca da aliança guardada, e tinha o templo. E Deus levantou os sumos sacerdotes para que eles pudessem ser o instrumento pelo qual Deus falava com aquele povo e aquele povo falava com Deus. Eles foram levantados dessa forma. Uma das tribos era a tribo que deveria cuidar disso. E eram os sumos sacerdotes, isso ficava dentro do templo. E como as pessoas estavam pecando o tempo inteiro, Deus disse que o jeito de eles se livrarem dos pecados era eles fazerem um sacrifício ao Senhor daqueles animais que eram completamente limpos, né? Animais que não tinham nenhuma marca e tudo. E eu me lembro quando eu lia a Bíblia, quando eu era mais novo, eu pensava assim, né? Por que Deus fez isso? Por que lá atrás, no Velho Testamento, quando a gente ia ler a forma como as pessoas purificavam os seus pecados, o Senhor disse que tinha que ser sacrifício? Por que era matar um animal, matar um cordeiro? Por que isso, né? Sabe por que eu não entendia isso? Pelo simples fato de que nós, seres humanos, olhamos as coisas linearmente, né? É ontem, hoje e amanhã. Deus olha tudo assim, né? Porque está tudo misturado. Ele é o ontem, o hoje e o amanhã, ele está tudo junto. Então, isso já fazia parte do resgate do plano dele lá na frente, né? Porque era o plano onde Jesus seria sacrificado para que a gente pudesse ser limpo de todos os nossos pecados. Mas é porque Deus vai sempre de acordo com a palavra dele. Aquilo que ele fala precisa se cumprir. Os rituais e as coisas que ele desenha para nós precisam se cumprir, inclusive quando ele está fazendo alguma coisa por nós. E Deus desenhou essas coisas todas. E de repente a gente começa a escutar em Jeremias, a gente começa a escutar em Isaías, que vem uma coisa nova aí. Vem uma coisa diferente aí. Vai vir algo novo, algo diferente, algo que é transformador. Que não é mais aquilo, não é mais aquele templo, não é mais os pecados expiados por aqueles animais, a gente não tem mais aqueles intermediários, não é mais tão difícil quanto era, e a gente não tem mais o sumo sacerdote. Mas Deus não desfaz de cada coisa que Ele cria. Não é que não existe mais templo. Não é que não existe mais expiação dos nossos pecados. Não é que não existe mais intermediário. Não é que não existe mais sumo sacerdote. E aí é que eu gosto dessa passagem de Hebreus. Porque essa passagem de Hebreus resgata cada coisa para a nova aliança. Porque quando Jesus veio, Jesus ainda dizia assim, ó, é necessário que eu vá. Ele estava explicando isso para os discípulos dele. É necessário que eu vá. Por que era necessário que ele fosse? Para que essa aliança existisse, senão ela não existia até hoje. Ele dizia, é necessário que eu vá. E quando eu for, vocês vão receber outro Espírito, que é o Consolador. E aí você se pergunta, não existia Espírito Santo no Antigo Testamento? Como assim? Como Jesus disse que ele iria e a gente ia receber o Espírito Santo? Existe sim. Se você for ler em Salmo, por exemplo, Davi escreve sobre o Espírito Santo. Você vê sobre o Espírito Santo umas 5 ou 6 vezes no Antigo Testamento. Você vê que o Espírito Santo estava no meio do arraial com o povo de Deus que estava com Moisés. Aí você fala, mas como assim? Como Jesus disse que ele precisava ir para que a gente pudesse receber o Espírito Santo? E aí entram as coisas dos mistérios de Deus. A primeira coisa é a seguinte, Hebreus está dizendo, se você começar a ler, eu não comecei a ler do 1, eu comecei a ler do 6, mas se você começar a ler do 1 ao 5, ele vai dizendo o seguinte, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então a primeira coisa de todas é, Jesus é o nosso sumo sacerdote. E Hebreus ainda diz o seguinte, que o sumo sacerdote traz dons e traz sacrifícios. Ele fala sobre isso, ó, eu vou ler para vocês, diz assim, ó, Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal
que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Não é um sumo sacerdote que está aqui, como estavam todos os outros, que morriam e via o filho dele, virava o sumo sacerdote, e via o filho dele, virava o sumo sacerdote. Não era assim. Aí diz, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque a Bíblia diz que Deus mostrou qual era o modelo do que devia ser construído pelos homens. O modelo de algo que já existia. Era um modelo do que deveria ser feito. E diz que Jesus é o sumo sacerdote naquele que é o tabernáculo eterno, aquele que está nos céus para sempre. E ainda diz assim, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Mais do que todos os outros, né? Porque sacrificou a própria vida. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Exemplo do que há nos céus, não do que há aqui. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. E eu queria que vocês entendessem um pouco isso. Por quê? Primeiro, todos nós tivemos os nossos pecados expiados. Todos. Todos nós. Independentemente se você estava nascido naquela época ou não. Porque Jesus morreu pelos que viriam. Por que ele morreu pelos que viriam também? Porque ele vive eternamente. Porque ele ressuscitou no terceiro dia e ele virou sumo sacerdote no templo que é eterno. E a palavra de Deus dizia que viria aquele que constituiria o reino eterno. É porque as pessoas não compreendiam, elas achavam que ele ia virar rei ali na terra, mas ele veio para o reino eterno. E como ele ainda é rei, e vai ser para sempre, cada um de nós que nasceu e vai nascer, tem os seus pecados perdoados. Cada um de nós. Então, nós somos todos perdoados. Não existe mais a necessidade de matar um cordeiro. E é por isso que a Bíblia chama ele de Cordeiro Santo. Porque ele morreu por todos nós. Todos nós. E aí tem uma coisa que eu acho que é a mais incrível, a mais radical e a mais diferente que Deus fez em todo esse processo. É que o templo agora somos nós. E isso é transformador. Total e completamente. Porque aquele Espírito Santo que estava no meio do arraial, agora está dentro de você. E isso é incrível. Aonde quer que você esteja, Deus está com você. É impressionante isso. Ah, isso é para todos? É para todos que querem. Que também é incrível, porque Deus não impôs. É como se você chegasse na rua, você compra uma Ferrari, você está com a chave na mão, e você fala assim, estou dando essa aqui, mas é só se quiser. E tem gente que vai falar assim, quero não, IPVA é caro. Sabe? Só que o IPVA de receber essa Ferrari do Senhor, a única coisa que a gente precisa fazer é dizer que aceita Jesus. É o PVA mais barato que você vai pagar na tua vida, pelo dom mais caro que você vai ganhar. Sabe? E ele diz que você passa a ser a habitação do Espírito Santo, ou seja, o templo continua existindo. O sacerdote continua existindo. O intermediário continua existindo, porque você fala diretamente com Deus, mas Jesus intercede por você. Porque é isso que diz a palavra, que Jesus intercede por nós. Que ele está sentado à destra do Pai, no templo que é eterno, intercedendo por cada um de nós. Não é mais tão difícil assim, né? Antes era difícil. Agora a gente só precisa querer. Porque o Espírito está em nós, porque nós somos o templo, porque Jesus é o sumo sacerdote, e ficou tudo tão mais fácil. E aí ele diz ali em Hebreus o seguinte, que aquilo que estava escrito nas tábuas, agora está gravado no nosso coração. Você já parou para pensar, por que é que Jesus fala para você trocar o teu coração?
para você não ter mais um coração de pedra endurecido, que é para você ter um coração segundo o coração de Deus. Que é para você ter aquela aliança gravada no teu coração. A gente fica às vezes muito feliz quando alguém está na igreja e a pessoa levanta a mão e ela fala que aceitou Jesus. Todos nós ficamos felizes, porque a gente sabe o que aquilo significa. Mas o que a gente não percebe é que em Romanos fala primeiro assim: se você crer no seu coração e com a sua boca confessar. Não adianta você falar. Falar da boca para fora não adianta nada. Falar não é sentir. Você precisa crer. Mas também não adianta só crer. Tem que crer e falar. Mas não adianta, o seu coração precisa ser transformado. Porque a palavra do Senhor diz que essa nova aliança está gravada no nosso coração. O seu coração não pode ser nem de pedra e nem ser ocupado pelas coisas do mundo. Por que é que Jesus não nasceu de homem e mulher? Porque tem uma coisinha chamada iniquidade. Pecado a gente faz, iniquidade a gente passa de pai para filho. E você pode ler na Bíblia, se você nunca parou para pensar isso. Não fala só de pecado, fala de pecado e iniquidade. E existia aquele pecado original de Adão e coisas que a gente levava. A gente já nasce com mal dentro da gente. Você pode ver uma criança que mal sabe falar, mas ela é capaz de chutar a outra, puxar o cabelo e morder. Porque é assim, o ser humano é assim. Você precisa nascer de novo e ser transformado. E Jesus já veio se fazer homem, mas ele já veio sem essas coisas todas. Ele foi a única pessoa que veio com zero pecado. E não passou por nada disso. Agora você não precisa mais dos fariseus, dos escribas e tal. Pastor, por que eu vou para a igreja então? Boa pergunta. Mas vamos lá, eu vou te falar por que você vai para a igreja. Você não vai para a igreja para aumentar o teu relacionamento com Deus. Você não vai para a igreja para criar um relacionamento com Deus. Você vai para a igreja porque você tem um relacionamento com Deus. E porque quando você tem um relacionamento com Deus, você sabe que nós todos somos um só corpo. E quando nós todos somos um só corpo, cada um de nós tem uma função. Porque a Bíblia diz que uns são pé, uns são mão, outros são cabeça. E que o pé não vive sem a mão não vive sem a cabeça. Que nós todos somos parte do mesmo corpo. Significa que se você está mal, alguém vai te estender a mão. E que se alguém está mal, você vai estender a mão. E que se alguém está mal e você não estende a mão, você faz apontar o dedo e julgar, você não está sendo o corpo como você devia. Porque não é assim. Você bate o pé na mesa, você não vem com a mão, fica com raiva do pé e dá um murro nela. Você cuida. Nós estamos na igreja para cuidar uns dos outros. Nós estamos na igreja para nos fortalecermos em Cristo. Nós estamos na igreja porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem, ali está o Senhor. Então, se tem um lugar poderoso para você orar, para você pedir a Deus as coisas, para você ligar na terra para ligar no céu, desligar na terra para desligar no céu, é dentro de uma igreja. Ah, mas eu não gosto do meu pastor. Ah, mas lá na minha igreja tem um monte de gente fofoqueira que está apontando dedo para mim o tempo todo, falando das coisas. Ah, ô povo que briga dentro da igreja. É verdade. É verdade, acontece isso num monte de igreja. Então vai lá e muda a igreja. Porque se você mudar de igreja, toda vez que você acha uma coisa ruim na igreja, você vai mudar de igreja até morrer. Não é assim. Ou então a igreja vai mudar de você, porque você não é perfeito. Vai chegar uma hora que a igreja vai falar, não, sai aqui, porque você a gente não quer mais não. Sabe? Então, para de pensar isso. Nós estamos aqui para fortalecer uns aos outros. Mas a habitação do Espírito Santo somos cada um de nós. Então, quando nós estamos juntos, somos um monte de habitação do Espírito Santo. E aí o poder de Deus é muito maior. Só que cada um de nós está aqui para uma função específica. Uns vão louvar, vocês nunca me viram louvar, né? Sorte de vocês. Vocês não têm noção do que é isso. O que vocês acham que na hora que todo mundo louva, eu entrego o microfone? Fico ali atrás, orando, pedindo a Deus para cuidar de cada um de vocês. Mas eu não me atrevo. Cada um de nós tem um papel específico. E tá tudo bem. Tá? Mas olha, chegou a hora de você entender que, primeiro,
Eu acho que eu conheço todo mundo que está aqui hoje. Se você não entregou sua vida para Jesus, passou da hora de entregar. Né? Passou da hora. Que é crer no teu coração, que isso tudo que eu falei é verdade. É crer de verdade. Olha, eu acredito que Jesus morreu para que todos nós pudéssemos ser salvos. Eu acredito que Ele ressuscitou no terceiro dia. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. É acreditar, você tem que crer com o teu coração. Ah, qual é o jeito certo de falar? Não sei, na Bíblia não diz, na Bíblia diz. Crê com o teu coração e professa com a tua boca. Ah, então como é que eu falo? Falando. E aí você crê e você fala. Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu para que eu pudesse ter os meus pecados perdoados. Eu creio que o Senhor ressuscitou e está ao lado de Deus agora, e que o seu reino é eterno. Eu creio. É isso que ele pede, para você crer. E aí a Bíblia diz que o seu nome é escrito no livro da vida. Olha que legal isso. Ah, mas eu já não estou vivendo? Não, você está dando uma piscada, porque daqui a pouco a vida acaba. É rápido, assim. A vida mesmo é quando você não estiver mais nesse corpo aqui. Tá? Aí é a vida, aí a vida começa. Aqui é a preparação. Aqui é para saber quem vai e quem não vai. Sabe quando você vai fazer entrevista de emprego? É assim. Só que aqui tem vaga para todo mundo, se todo mundo passar. Diferente das vezes que a gente vai fazer entrevista de emprego, tem para um ou dois. Mas se todo mundo passar, como é que eu passo? Falando isso aí que eu acabei de falar, com as suas palavras. Sabe? E aí depois que você fala, você passa a ser herdeiro. Mas sabe o que acontece? A maior parte de vocês não entende o que é ser herdeiro. Não compreende o que é ser herdeiro. É como se vocês tivessem todo um reino à disposição de vocês. Como se vocês tivessem todos os tesouros físicos e espirituais à disposição de vocês. E vocês falarem, quero não. Ah, eu não sou merecedor. Nem eu. Mas eu peço assim mesmo. Porque Jesus fala o seguinte, que nós somos justificados por Ele. Ou seja, justo não tem nenhum aqui. Mas nós somos justificados nele. E a gente pode viver a saúde do reino. A gente pode viver a felicidade do reino. A gente pode ter uma família que é abençoada segundo o reino. A gente pode ter um emprego preparado segundo o reino. Porque, inclusive, a palavra de Deus fala o seguinte, que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. E aí eu acho uma coisa legal que às vezes as pessoas não percebem, que não fala que Ele dá segundo a nossa necessidade. Porque tem gente que espera receber segundo a necessidade, aí recebe mesmo. Mas Ele diz que dá segundo o que Ele tem. Você já parou para pensar que é um pouco diferente? Você receber segundo a sua necessidade, segundo o que Deus, que é dono disso tudo, tem? Então eu falo muitas vezes em casa, não aceito essa doença. Pai, não aceito tal coisa, não aceito isso, tal. Quer dizer que eu estou brigando com Deus? Não, eu estou tomando posse. Sabe? Isso aí é igual quando eu falo para os meus filhos, amanhã eu vou lá, e aí amanhã eles cobram. Só que diferente do pai e da mãe que fala amanhã eu vou e amanhã e nunca, quando Deus falou na palavra dele, fala assim, ó, eu tenho isso, tenho aquilo para você, e você faz, ele fala, tenho mesmo. Ah, eu tenho saúde, tem, verdade, tem mesmo. Eu falei, está lá escrito na minha palavra, dizendo que vocês foram curados, que Jesus levou todas as enfermidades. Então entrego essa aqui também, pai, acho que o senhor esqueceu. Estou te lembrando de levar essa aqui, pai, ó, é tua, toma que o filho é teu, não tenho nada com isso. Ah, Deus fala que se você educar os seus filhos na idade mais nova, que eles vão seguir nos caminhos de Deus. Deus fala isso. Ensina teu filho quando ele é novo e ele segue nos caminhos de Deus. Ah, teu filho deu uma afastada, tu fala, pai, vai lá buscar. Ué, tu não falou? Vai lá buscar, senhor. Toma que o filho é teu. Vai lá buscar. Eu estou só cuidando, mas eu ensinei o que o senhor mandou. Vai lá buscar, pai. É assim que a gente tem que lidar com o nosso Deus. Porque agora não tem mais intermediário. Agora não é falar, vem cá, ô sumo sacerdote, vai lá, por favor, mata um cordeiro, 2 pombas, não sei mais o quê, e pede ao Senhor para abençoar nós aqui. Não é assim. Agora é ficar de joelho e falar, Senhor, eu estou sofrendo, meu coração está doendo, mas eu tenho fé, e o Senhor falou que eu tudo posso naquele que me fortalece, que fé move montanha, inclusive. Então eu estou te entregando, Pai. Estou te dizendo que eu queria essa vitória em Ti. Agora, Deus é tão bom que às vezes a gente pede e não recebe, porque aquilo não é bênção na nossa vida.
E você esquece de pedir sabedoria. Porque Salomão ensinou isso. Ele só não usou muito, porque o cara que casa com 1000 mulheres tem 0 sabedoria. Gente, vamos combinar, né? A casa com 1000 mulheres, ele tem 0 sabedoria. Mas olha, Salomão foi o homem mais sábio que existiu. E em Provérbios, ele fala muito sobre sabedoria. E a gente precisa aprender a pedir sabedoria. Inclusive, até tem uma coisa interessante, que outra coisa boa de você estar na igreja com pessoas que estão vivendo os problemas todos que você já viveu, segundo um olhar cristão, é que as pessoas podem te dizer como passar por aquilo, sem se afastar de Deus. E Salomão fala que muitos conselhos são bons, diferente do mundo, que diz que fala se conselho fosse bom era vendido, não era dado. Na Bíblia diz que na multidão dos conselhos se encontra a sabedoria, sabe? Mas você precisa compreender isso. Hoje, quando Deus estava falando comigo, falando sobre o que a gente ia conversar aqui, e eu me dei conta que era dia de ceia, o que eu percebi era Deus falando para mim: nem todo mundo entende que vive o meu reino e que pode viver o meu reino, e que essa nova aliança é muito mais profunda. E em Hebreus está dito assim: se a outra aliança fosse perfeita, eu precisava fazer essa. Olha só. Por quê? É porque as coisas de Deus não são perfeitas? Não, porque o povo de Deus não conseguiu cumprir. E aí a gente vive uma aliança leve, suave, abençoada, cheia de tranquilidade. Vai ter aflição? Vai, mas é uma aflição sabendo que já venceu, sabendo que já está lá na frente da tua vitória. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo isso, entendendo que Deus tem mais para a sua vida do que você recebeu, e que você não recebeu porque você não tomou posse daquilo. E o tomar posse às vezes é se posicionar. Às vezes Deus está esperando que você aprenda para atravessar o deserto. Deus está esperando que você abra a mão. Deus está esperando que você solte o controle. Porque como Ele vai te dar uma coisa se você quer outra? Como é que Ele vai te ensinar em determinado caminho se você quer dar a volta? Entrega o controle a Deus. Entrega a tua vida a Deus. Deixa Ele tomar conta. Esse problema não é teu. Esse problema é de Deus. O teu problema é ser um cristão correto. É esse. O teu problema é procurar estar firme nos caminhos de Deus. Porque Deus diz: se você me procurar em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Mas Ele não diz: se você me colocar em primeiro lugar, uma coisa ou outra vai ser acrescentada. Ele fala todas. Eu tomo posse de todas. Eu só peço a Deus: me ajuda a te colocar em primeiro lugar. Porque às vezes a gente coloca a esposa em primeiro lugar, o marido em primeiro lugar, o filho em primeiro lugar, o emprego em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar. É o dinheiro que eu guardei na poupança, é isso que vai me fazer conseguir fazer tudo o que eu queria. Não é não. É Deus. Entrega ao Senhor. E talvez você não tenha entregado. Eu vou fazer 2 orações com vocês hoje, para poder finalizar. A primeira, para que você possa aceitar Jesus se você não aceitou. E vamos combinar que passou da hora, né? Porque é muito fácil. É você crer que Jesus fez isso tudo por você. E falar com a tua boca. Tá? Se quiser falar de novo, não tem problema. Tá? E a segunda é para que Deus assuma o controle da tua vida. Para que o controle seja dele. Para que ele abra a porta que ele tem que abrir, para que você deixe de ser empecilho. Para de atrapalhar Deus agir na tua vida. Para de fechar a porta do tempo, tá? Para que você entregue o controle a Ele. Então eu vou falar, você repete comigo, primeiro para a gente poder entregar a nossa vida a Deus. Senhor Jesus, eu declaro nesse momento, que eu creio com meu coração, que o Senhor é Filho de Deus, se fez homem, e morreu por mim. Que os meus pecados foram perdoados. Que agora eu sou um filho de Deus também. Me perdoa. Me limpa e purifica. E escreve o meu nome no livro da vida.
E que agora eu possa ser E que agora eu possa ser habitação do Espírito Santo de Deus. habitação do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Agora eu vou orar por você. Põe a mão agora no teu coração. Senhor meu Deus, Senhor, meu Deus, que nós todos aqui possamos entregar o controle possamos entregar o controle a Ti. Que não sejamos mais empecilho que não sejamos mais empecilhos para o Seu agir na nossa vida. para o Seu agir na nossa vida. Tira do meu coração, Tira do meu coração, da minha mente, da minha mente, do meu corpo, minha alma, meu espírito, do meu corpo, minha alma e meu espírito. tudo o que não foi colocado por Ti. Tudo que não foi colocado por Ti. Me limpa e purifica. Me limpa e purifica. Que o meu coração Que meu coração seja cheio de Jesus. cheio de Jesus. E que minha vida E que a minha vida seja totalmente controlada por Ele. totalmente controlada por Ele. E eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. E eu te agradeço. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.